Bem, irmãos, então nós estamos estudando a parte da teologia sistemática que fala do homem, chamada de antropologia. Então nós já tivemos uma introdução a respeito desse tema, né? Nós já falamos também da criação do homem, como o homem criado à imagem de Deus, falamos sobre a essência do homem. Nós também começamos já a falar sobre o pecado do homem, sobre a natureza pecaminosa do homem. E hoje nós vamos falar uma parte que é bem, vamos dizer, complicada de nós entendermos, né? Aquela parte que fala como o pecado de Adão foi imputado à sua descendência. Então nós vamos estudar sobre isso. Foi enviado para vocês no grupo da igreja, certo? As notas para vocês poderem seguir aí e a gente poder ir vendo junto na palavra de Deus a respeito da imputação do pecado ao homem, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o que significa imputar. O que é que a palavra imputar quer dizer? Então, biblicamente, imputar significa considerar pertencente a alguém e assim fazer pertencer a esse alguém, né? Segundo Gruden, ele traz essa definição. Eu acho que é uma boa definição bíblica para o significado de imputar. Então, uma pergunta que nós também temos que tentar responder é como o pecado do primeiro homem afeta toda a humanidade, né? Por que Adão ter pecado afeta toda a sua descendência? Porque esse pecado é colocado na conta de toda a sua descendência. É isso que a gente vai tentar ver aqui durante o nosso estudo. Então, geralmente, quando nós ouvimos falar sobre a realidade da imputação, do pecado imputado, nós ouvimos ser utilizado um termo, né, um termo na teologia, chamado pecado original. Então, quando você ouve falar sobre pecado original, você está ouvindo falar sobre o pecado de Adão que passou a todas as pessoas. E, em certo sentido, o pecado original, ele se refere ao primeiro pecado cometido por Adão, né? Aquele pecado, a raça humana ainda não tinha pecado, não existia pecado no homem. Então, quando Adão pecou, aquele foi o primeiro pecado do homem. E, nesse sentido, ele é original, né? Porque ainda não havia antes. Mas o conceito também engloba muito mais do que isso. Não quer só dizer que é um pecado que foi o primeiro, né? Mas ele engloba também o estado pecaminoso do homem e a condição depravada do homem por causa do seu relacionamento com Adão, né? Então, de alguma forma, nós fazemos parte da descendência de Adão, nos faz também participantes do seu pecado. Vários textos bíblicos, eles vão falar a respeito disso, a respeito da imputação do pecado. Salmo 51:5, por exemplo, diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O 58:3, Davi também fala algo parecido. Ele diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham proferindo mentiras, já se desencaminham proferindo mentiras. Claro que a gente tem que levar em conta aqui a questão da poesia. Os salmos são poesias, né? Então, talvez não devêssemos criar uma teologia em cima apenas dessas passagens bíblicas, né? Porque que Davi está falando da percepção dele, né? Da percepção dele quanto pecador, de que desde que ele se entende por gente, ele sabia que era pecador, e também da percepção dele quanto ao pecado dos ímpios, como sempre que ele vê os ímpios, ele vê como pecadores desde a sua concepção. Mas esses textos, eles corroboram com o restante do ensino das Escrituras. No Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o texto de Efésios, ele fala
de maneira mais clara sobre isso, sobre o nosso pecado, sobre a nossa natureza pecaminosa, né? Ele vai usar expressões como estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Também diz que nós éramos filhos da desobediência, né? Fala sobre que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. E diz que por natureza nós éramos filhos da ira, né? Por natureza, na nossa própria natureza, nós éramos filhos da ira. Mas talvez é o texto que fale mais claramente a respeito dessa ligação entre o pecado de Adão e a pecaminosidade humana, né, que fala de forma mais clara, seja Romanos, capítulo 5, começando no versículo 12. Se você estiver com a sua Bíblia aí na sua casa, você vai pegar agora e nós vamos ler esse texto. Aí diz assim, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, o capítulo 5, esses versos que nós lemos, ele deixa bem claro que existe uma relação entre o pecado de Adão e a pecaminosidade humana, o pecado dos descendentes de Adão. O versículo 12, já no início, por exemplo, ele já inicia fazendo afirmações que são bem explícitas a respeito da humanidade e da ligação com o pecado de Adão. Primeiro, ele diz que o pecado entrou no mundo através de um só homem, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, então, por meio de um só homem, o pecado entrou. Esse homem era Adão, né? O primeiro homem que existiu. Em segundo lugar, diz que ele trouxe morte. O pecado trouxe morte a todos os homens. Em terceiro lugar, ele diz que a morte se espalhou a todos os homens, né? Por causa desse pecado de um só homem, a morte entrou no mundo e essa morte ela foi espalhada a todos os homens. Todos os homens são participantes dessa morte, né? Diz, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E ele termina dizendo, só o versículo 12, que a razão da morte ter se espalhado a todos os homens é porque todos pecaram. Então, a morte passou para todos os homens, porque todos os homens pecaram. Então, isso aqui fala muito a respeito do nosso relacionamento com o pecado de Adão, da nossa pecaminosidade com o pecado de Adão. E talvez esse último ponto, essa questão de a razão da morte ter se espalhado a todos os homens, porque todos pecaram, seja o mais discutido e talvez o mais complicado de entender na questão da imputação do pecado. Porque ele vai nos suscitar várias outras perguntas que nós vamos ter que fazer para tentar entender melhor o que Paulo queria nos falar, o que Deus queria falar através de Paulo, né? Então a gente pode nos suscitar a pergunta: como todos pecaram em Adão? Como foi que isso aconteceu? Paulo está se referindo ao fato de todos terem cometido atos pecaminosos? Ou será que ele quer dizer que todos pecaram porque de alguma forma todo pecador está conectado ao pecado de Adão? Será que
quando ele diz que todos pecaram, é porque todos cometeram pecados, atos pecaminosos? Ou será que o fato de Adão ter pecado faz com que todos nós também sejamos pecadores? Então nós temos essas perguntas para responder, partindo do que a palavra de Deus nos ensina. Então, Romanos, o texto que nós lemos de Romanos 5, eu acho que ele já deixa claro, nós já vemos claramente que há sim uma ligação entre o pecado de Adão e a pecaminosidade humana, o fato de o homem também pecar. Se nós vermos todo o texto, várias vezes Paulo vai falar que o pecado de um só é o pecado de todos. Ele diz no versículo 15, pela ofensa de um só morreram muitos. No versículo 18, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. No versículo 19 ele diz, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então acho que nesse texto aqui fica bem claro. Há sim uma relação entre Adão ter pecado e nós sermos tidos como culpados diante de Deus. Nós participarmos dessa culpa do pecado de Adão. Então, nós vamos ver que há uma conexão direta entre o pecado de Adão e a sua descendência pecaminosa, a descendência pecaminosa dele, essa descendência que veio dele como a raiz da humanidade. E aí, várias sugestões têm sido feitas, vários estudiosos têm pensado de maneira diferente para tentar responder como é essa conexão, o que acontece nessa conexão, o que significa essa conexão entre o pecado de Adão e o homem. E aí a gente vai tentar ver todas essas visões, todas essas posições a respeito do pecado original, a respeito do pecado imputado de Adão à sua descendência. A gente vai ver, aqui enquanto a gente fala sobre essas várias visões, que muitas delas têm partes tem partes que nós podemos pegar dela e usar, que são bíblicas, que nós podemos encontrar nas Escrituras. Mas, na sua maioria, elas tendem a ver a questão da imputação do pecado apenas de um ângulo, ver apenas de uma perspectiva e acabar não dizendo tudo o que a Escritura diz a respeito da imputação do pecado. Então, nós podemos ver o que a palavra de Deus diz em cada uma delas, mas o que a gente vai fazer aqui não é só ver várias posições e dizer e ver qual é a nossa preferida, qual dessas a gente prefere. Não, a gente vai analisar todas elas à luz da Escritura e ver qual se adequa mais ao que a palavra de Deus ensina a respeito da imputação do pecado. Qual atende os requisitos bíblicos, o qual é suprida melhor pela palavra de Deus. E assim a gente vai tentar ver o que Deus, na sua revelação, nos diz acerca do pecado imputado, a respeito da nossa natureza pecaminosa. E a primeira dessas é a visão do mau exemplo, a posição do mau exemplo, também conhecida como pelagianismo. Talvez essa aqui seja aquela que nós não encontremos em nenhuma parte na Escritura ou defendida pela palavra de Deus. Talvez seja a que esteja mais aquém da palavra de Deus. Então, algumas pessoas sustentam que o pecado de Adão é apenas um mau exemplo que nos foi deixado pelo nosso primeiro ancestral. Então, quando as pessoas pecam hoje, elas estão apenas seguindo o mau exemplo de Adão. Não existe uma conexão direta entre o pecado de Adão e a pecaminosidade do homem, mas apenas esse exemplo que ele deixou para a sua posteridade. Então, nessa visão, nessa posição, as pessoas não são realmente culpadas pelo pecado de Adão. E nem têm a natureza pecaminosa, a natureza pecadora inerente, e essa natureza ela também não é herdada de Adão. Ao invés disso, os homens apenas escolhem pecar e seguir o mau exemplo de Adão. Então, quando o homem peca,
ele escolheu seguir o mau exemplo que Adão, nosso primeiro pai, nos deixou. Essa posição, ela nega que tenha havido alguma transmissão direta do pecado de Adão para os seus descendentes, ou que as pessoas sejam pecadoras desde a sua concepção, né? Por isso, nós dizemos que essa posição ela não é bíblica, né? E ela não tem respaldo bíblico, né? Porque a Bíblia fala claramente que nós somos pecadores, que nós temos uma natureza pecaminosa, que nós estamos inclinados ao pecado, né? E a posição do mau exemplo, do pelagianismo, ela nega categoricamente essas coisas. Então, historicamente, essa é a posição de Pelágio, certo? Que viveu entre 354 e 420. Ele é um monge que rejeitou completamente o ensino bíblico de que todo homem possui uma natureza pecaminosa. Então, Pelágio, ele rejeitou, ele não aceitava que o homem tem uma natureza pecaminosa e muito menos que o homem é culpado por causa do pecado de Adão. E ele também ensinava que as pessoas elas são capazes de obedecer a Deus, independente da graça divina. Então, o homem não precisa da graça de Deus para obedecer a Deus, para seguir os caminhos de Deus, né? A graça não tem influência sobre o homem, mas ele pode apenas escolher, né? As pessoas elas são capazes de escolher obedecer a Deus, são capazes de escolher serem boas como Deus deseja que elas sejam. Então, Pelágio ensinava que todas as pessoas elas são criadas como Adão foi criado, né? Então elas são criadas com justiça, como Adão havia sido criado antes do pecado. E todas as pessoas são livres para obedecer a Deus. Essa é a posição do mau exemplo, certo? Ou pelagianismo, como é mais conhecida entre os estudiosos. Então essa posição ela falha em reconhecer o testemunho bíblico a respeito da pecaminosidade do homem após a queda de Adão. Pelágio não considerou os textos bíblicos e o grande testemunho da Escritura a respeito da pecaminosidade humana, da inclinação humana para o pecado. Efésios, por exemplo, o texto que nós já até lemos, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10, vai falar que nós éramos pecadores, né? Usando expressões bem fortes para falar da nossa pecaminosidade, né? Diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Como mortos, nós não podíamos receber a Cristo, nós não poderíamos fazer nada em nosso favor em direção a Deus. Fala também que nós éramos filhos da desobediência, né? Que nós éramos descendentes da desobediência e só fazíamos desobedecer a Deus. Fala que nós só andávamos segundo as inclinações da nossa carne. E diz que nós, por natureza, éramos filhos da ira, né? Por natureza. Isso estava em nós, estava na nossa natureza, estava ser filhos da ira, né? Estar debaixo da ira de Deus, porque nós não buscávamos a Deus, né? Romanos 5, 12 ao 19, o texto que nós também lemos. Lá em Romanos 3 também vai falar que Paulo, falando sobre a justiça de Deus, ele vai dizer que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Então a Escritura dá um grande testemunho a respeito da incapacidade do homem de obedecer a Deus, né? Aquilo que os teólogos chamam de depravação. Então o homem ele não conseguia obedecer a Deus, a não ser que Deus derramasse da graça dele para que ele viesse a obedecer, né? Que Deus fizesse uma transformação na vida dele, que é o que nós chamamos de conversão. E além disso, Pelágio também, as ideias de Pelágio também tiram de nós a esperança de recebermos a salvação através de Cristo, né? Porque se nós não recebemos o pecado de Adão, nós também não vamos poder receber a justiça de Cristo. E além disso, se Adão era só um mau exemplo para nós, então Cristo ele vai se tornar apenas um bom exemplo. E vai caber a nós, vai estar nas nossas mãos. Nós somos
agora colocados diante de nós mesmos para alcançarmos a salvação. Nós não podemos esperar de Cristo essa salvação. Então, como nós podemos ver, essa ideia, essa posição, ela não tem amparo no testemunho bíblico, né? E por isso, essa ideia, especialmente essa primeira que nós falamos, ela deve ser completamente rejeitada. Mas nós temos uma outra posição, que é a posição da solidariedade racial, né? Essa visão diz que todos os homens pecaram em Adão, porque somos todos pertencentes à mesma raça, a raça humana. Então, por causa dessa solidariedade racial, porque todos nós somos membros desse grupo, nós somos responsáveis pelo pecado de Adão, né? E aqui, quando a gente fala sobre solidariedade, eu não quero que vocês entendam da maneira comum que nós costumamos falar sobre solidariedade, né? Geralmente a gente entende solidariedade como uma disposição de fazer o bem ao próximo. Não é isso que está falando aqui, mas o aspecto da solidariedade de responsabilidade comum, né? Responsabilidade comum de um grupo, de uma equipe, de um mesmo grupo. Então, solidariedade ela também tem esse aspecto, e é esse aspecto que essa posição fala. Então, o pecado de Adão como homem é o pecado de toda a humanidade também. É o que essa posição vai falar, certo? Assim, Adão pecando como homem, como parte da raça humana, tornou todo homem pecador por causa do princípio da solidariedade racial. E esse princípio, existe, de certa forma, nós podemos encontrar esse princípio da solidariedade nas Escrituras, né? Em muitas passagens nós podemos ver o princípio da solidariedade. Por exemplo, lá em Josué, capítulo 7, a partir do versículo 8, onde relata a luta de Josué, a luta do povo de Israel contra a cidade de Ai, né? Josué manda o povo para lutar em Ai, e aí eles acabam sendo derrotados lá em Ai, e acabam morrendo 30 pessoas do povo de Israel. Eles voltam desanimados. Josué se desespera e vai falar com Deus, porque Deus tinha deixado aquilo acontecer e que agora eles iriam ser destruídos pelas nações ao seu redor. E aí, quando ele está falando com Deus, ele diz assim, a partir do versículo 8. Josué, só um minuto. Josué, capítulo 7, versículo 8. Ah, Senhor, que direi, pois? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Agora, irmãos, Deus diz aqui que Israel pecou e que Israel violou a aliança de Deus. Mas se vocês lembrarem bem, Deus está se referindo aqui ao pecado de um só homem de Israel, né? Acã, que lá na invasão de Jericó tomou aquilo que deveria ser consagrado ao Senhor, aquilo que deveria ser destruído, e escondeu na sua tenda. Mas como Acã fazia parte do povo de Israel, como Acã estava ali envolvido, o povo de Israel tinha uma responsabilidade solidária com relação ao pecado de Acã, né? E por isso eles acabaram alguns do povo de Israel morrendo, e eles acabaram sendo derrotados ali em Ai, né? Nós podemos ver também esse princípio em Êxodo 20, versículo 5, também 1 Coríntios 15, 22. E se nós analisarmos direito, se nós pensarmos bem, olharmos a nossa vida, nós vamos ver que esse conceito ele está também nos nossos relacionamentos cotidianos, né? Nossos relacionamentos de liderança, nas organizações, nas instituições, em todos nesses níveis, as pessoas elas participam de uma solidariedade compartilhada.
né? Uma responsabilidade compartilhada, uma responsabilidade solidária, né? Por exemplo, se um líder ele tomar decisões, todas aquelas pessoas que estão sob ele participarão, serão responsáveis por aquela decisão. Numa organização, o grupo de liderança, se uma pessoa da liderança fizer alguma coisa, o grupo será responsabilizado por aquilo, né? E isso está nas nossas relações como pessoas. E também é evidente que no governo de Deus com o homem, a gente também pode ver isso, né? Deus, quando ele lida com o homem, quando ele governa sobre o homem, ele estabelece instituições, como a família, o Estado e a igreja. E em todas essas instituições nós podemos ver o princípio da responsabilidade compartilhada, né? Muitas vezes uma família vai ter que será responsabilizada pela ação do pai da família, que é o chefe da família, né? Que é o líder da família. E isso em todos os outros níveis dessas instituições pode acontecer. Então, nos relacionamentos de Deus com os homens e nos relacionamentos dos homens uns com os outros, o que prevalece não são as relações individualistas, né? Não são as relações pessoais, não são as relações pessoais. As pessoas, elas acabam tendo que lidar umas com as outras e até com Deus de maneira grupal, né? De maneira comunitária. E isso é muito difícil para a nossa sociedade pós-moderna, que é uma sociedade completamente individualista, onde cada pessoa sabe, pode dizer o que é melhor para ela, pode dizer o que cada pessoa tem o direito de dizer o que ela vai fazer, como ela vai fazer, cada pessoa tem o direito de dizer o que ela entende por verdade, ter isso que ela pensa como verdade, né? Para a nossa sociedade contemporânea, nossa sociedade pós-moderna, esse princípio ele é totalmente avesso, totalmente o contrário do que nós pensamos hoje. Mas Deus, ele lida com os homens em termos de relacionamentos comunitários. E os homens precisarão lidar uns com os outros através desses relacionamentos, né? Através dessas responsabilidades grupais, dessas responsabilidades comunitárias. Mas apesar de ter respaldo bíblico nessa visão, nós podemos apenas declarar biblicamente o fato da solidariedade. Mas nós não podemos determinar a natureza dela, né? Nós não podemos dizer como e por que ela acontece, né? A Bíblia não explica, não nos dá uma explicação maior, mais detalhada como acontece essa solidariedade, né? Então talvez só o princípio da solidariedade não seja o bastante para explicar a imputação do pecado, embora exista esse princípio bíblico, né? Mas talvez ele seja meio nebuloso e nós não possamos explicar só com a explicação da solidariedade. E mesmo as pessoas que defendem essa posição, elas admitem que essas coisas não podem ser conhecidas com certeza, conhecidas totalmente, porque a Bíblia não explica completamente como isso acontece, apesar de demonstrar o fato da solidariedade, né? Solidariedade acontecendo em vários casos, em várias passagens bíblicas. Uma outra posição, ou uma outra visão a respeito da nossa natureza pecaminosa, a respeito da imputação do pecado, é a visão da natureza pecaminosa herdada, né? Então essa ideia afirma que todos nós recebemos uma natureza corrupta e pecadora de Adão. E é isso que significa que todos pecamos, né? Então aqui nós não somos culpados exatamente pelo pecado de Adão, mas nós somos culpados pelo nosso pecado, e o que nós recebemos de Adão foi a natureza pecaminosa dele, né? Por sermos descendentes dele, nós acabamos recebendo essa natureza pecaminosa. A descendência de Adão, essa visão diz que a descendência de Adão foi concebida com uma disposição inclinada para o pecado, e somente quando ela deixa se levar por essa natureza e comete um ato pecaminoso é que ela realmente é culpada, né?
Nós também podemos ouvir falar dessa posição como a imputação mediata, né, que é o contrário de imediata, porque não foi imediatamente no pecado de Adão que nós fomos também considerados culpados, mas nós recebemos a natureza pecaminosa de Adão, e daí, quando nós cometemos os nossos próprios pecados, nós também somos culpados, né? Somos culpados diante de Deus. Então essa posição aqui ela vai fazer uma conexão correta entre Adão e a transmissão do pecado. Porque Adão realmente nos transmitiu a natureza corrompida, né? A natureza pecaminosa de Adão, que ele recebeu no momento em que ele pecou, é transmitida para toda a sua descendência. Mas essa posição não reconhece que a culpa de Adão é transmitida para a sua descendência, né? E então eles entendem que apenas ter a natureza pecaminosa é o bastante para que as pessoas sejam condenadas como pecadoras. Só o fato de ter essa natureza pecaminosa já torna a pessoa condenada como pecadora, né? E aí vão ter algumas variações dessa posição. Algumas pessoas dentro dessa posição que pensam de formas diferentes, mas no geral, o central é de que nós não temos a culpa de Adão, o que nós temos é a natureza pecaminosa. E uma das variações que nós conhecemos, talvez não conhecemos que tem essa posição, mas conhecemos por pelo menos já ter ouvido falar, está entre os arminianos, né? Aqueles que nós chamamos de arminianos, porque seguem Jacó Armínio, né? Nessa posição eles afirmam que tanto a corrupção de Adão como a culpa passaram para os seus descendentes, né? Então é uma posição já um pouco diferente do centro, de como se originou essa posição, né? Porque aí eles dizem que sim, a culpa de Adão também passou, mas aí eles falam de uma graça preveniente que remove a culpa e a depravação que vieram de Adão, né? Então eles acabam fazendo um remendo, assim, não, a gente tem sim a culpa de Adão, a gente tem a depravação de Adão, mas tem uma graça preveniente que tira essa culpa, que tira essa depravação de Adão, né? Inclusive, por causa dessa graça preveniente, né, que tira temporariamente a nossa depravação ou a nossa culpa diante de Deus por causa de Adão, que nos permite receber a salvação em Cristo, né? E se a pessoa no final não receber a Cristo como Salvador, essa graça preveniente ela vai ser retirada. Então é uma graça temporária, é algo temporário que o homem recebe para que ele possa receber a Cristo, para que ele possa ser salvo, né? Para que ele possa escolher a Cristo. E aí essa posição ela só tem um problema, é que ela não é bíblica, né? Não existe nenhum local na Bíblia que fala sobre essa graça preveniente, né? Nem o termo graça preveniente e nem o conceito de graça preveniente. A Bíblia não diz em nenhum lugar que existe uma graça temporária que é nos dada porque o homem é culpado e ele sendo culpado não pode receber a Cristo como Salvador. Não, o que a Bíblia fala é que nós sofremos uma transformação radical e por isso nós recebemos a Cristo como Salvador, né? E essa transformação só pode ser feita pelo Espírito Santo. E se por um lado as pessoas que afirmam essa posição, eles acertam, né, estão certos em dizer que o homem herdou a natureza corrupta de Adão, herdou a natureza corrompida de Adão, eles erram em não reconhecerem que o pecado de Adão nos torna diretamente culpados diante de Deus, né? Como diz o versículo 18 do texto que nós lemos, Romanos capítulo 5, versículo 18, diz: como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Então, Paulo fala em termos legais, né? Em termos legais, nós somos culpados diante de Deus por causa do pecado de Adão.
E é bem claro quando ele fala aqui no versículo 18, né? Romanos 5 vai ensinar de forma clara que a humanidade recebe mais do que apenas a natureza pecaminosa, né? A transgressão de Adão nos levou à condenação. Nós também somos responsáveis por causa do pecado de Adão. Então não foi só a sua natureza pecaminosa, não foi só a sua inclinação ao pecado que passou para o homem, né? Mas nós fomos considerados culpados por causa do pecado de Adão. Certo? E aí nós temos mais uma ainda que é conhecida como a visão realista. Então o realismo afirma que a humanidade estava seminalmente em Adão quando ele pecou. Além disso, a natureza humana era numérica e especificamente uma em Adão. Toda a natureza humana, todo o ser humano estava ali em Adão. Toda a humanidade naquele momento eram Adão e Eva, era toda a humanidade que existia. Então essa posição diz que todos estavam em Adão quando ele pecou. Todos nós estávamos ali juntos com Adão, seminalmente em Adão, quando ele pecou. E por isso nós somos responsáveis pelo pecado de Adão. Isso significa que os descendentes de Adão estavam em seus lombos, como se fala, participando do pecado de Adão. Nós estávamos no corpo de Adão participando do pecado de Adão. E assim, por causa disso, todos nós somos moralmente culpados e então todos nós estamos condenados por causa disso. E tanto a natureza corrompida quanto a culpa são passados naturalmente, pela procriação natural. A culpa e a natureza pecaminosa são transferidos para a descendência de Adão, já que nós estávamos em Adão, estávamos no corpo de Adão no momento que ele pecou. As pessoas que defendem essa posição, elas apoiam-se no texto que se encontra em Hebreus capítulo 7, os versículos 9 e 10, que diz assim: e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, eles usam o mesmo princípio. Aqui, Levi estava nos lombos de Abraão, como é dito. E quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi também pagou o dízimo a Melquisedeque. E da mesma forma, quando as ações de Adão, o pecado de Adão, quando Adão pecou, toda a raça humana também pecou, porque toda a raça humana estava ali em Adão, estava junto com ele seminalmente, em Adão. Essa aparentemente parece ser uma boa proposta, já que ela diz que todos são culpados e merecem ser condenados, já que todos realmente, desse realmente aí, que vem o nome a palavra realista, que dá nome à visão, porque todos realmente cometeram um pecado junto com Adão. Então, a visão realista. Então, já que todos estavam em Adão, todos estavam com Adão cometendo o pecado, então todos merecem ser condenados. Então, talvez no desejo de explicar, de tentar justificar Deus, porque Deus culpa o homem, as pessoas culpam o homem por causa do pecado de Adão, as pessoas tentam dizer que toda a humanidade estava ali, em Adão, e por isso toda a humanidade merece ser punida, merece receber o castigo, merece receber a condenação do pecado de Adão. Contudo, meus irmãos, não nos cabe julgar se as declarações de Deus a respeito da humanidade são apropriadas ou não. Não nos diz respeito dizer se Deus está certo ou não em julgar a humanidade por causa do pecado de Adão, quando ele declara a humanidade culpada por causa do pecado de Adão. Nós sempre temos que partir
da perspectiva de Deus, né? E não tentar colocar as nossas concepções, os nossos padrões de justiça em Deus, ou tentar conformar Deus dentro daquilo que nós achamos que é realmente justo, daquilo que nós achamos que como deve ser todas as coisas, né? Porque quando nós fazemos isso, nós trocamos de lugar com Deus, né? Nós deixamos de fazer o que Deus nos diz que é justo e que nós devemos fazer, porque Ele é Deus, Ele é o padrão da justiça, e passamos a tentar colocar Deus dentro do nosso padrão. Nós invertemos todas as coisas, né? Então, nós devemos sempre partir de uma perspectiva de Deus, como nos mostrado na sua revelação, e não tentar conformar Deus à nossa perspectiva, né? Não tentar fazer Deus se conformar àquilo que nós pensamos que é certo ou não, que é justo ou não, né? Mas o nosso próprio padrão de justiça deve ser sempre Deus. E além de não se adequar, além disso, não se adequa ao texto bíblico que nós lemos, Romanos, né? Porque nega o conceito legal que está presente nessa transmissão da culpa e da natureza pecaminosa do homem, né? E quando nós fazemos isso, nós, ao invés de ajudar, nós acabamos criando um outro problema que talvez seja muito pior do que entender que Deus nos declara culpados, né, por causa do pecado de Adão. Porque quando nós fazemos isso, né, quando nós anulamos essa questão legal, nós também anulamos o argumento que Paulo usa em Romanos capítulo 5. Anulamos o argumento paralelo que Paulo usa entre Adão e Cristo. Nós vemos aqui em todo esse texto que Paulo usa esse argumento paralelo, né? Ele diz: Adão fez isso, Cristo fez isso. Por causa que Adão fez isso, nós recebemos isso. Mas por causa do que Cristo fez, nós recebemos isso. Então há um argumento paralelo onde um é dependente do outro, né? E se nós anularmos a questão legal, né, nós vamos anular esse argumento, e aí nós vamos criar um problema maior do que o problema de entender que Deus, como justo, soberano, criador de todo o universo, nos considera culpados por causa do pecado de Adão. Então nós não poderíamos dizer, por exemplo, que a justiça de Cristo pode ser imputada a nós, né? Se já que o pecado de Adão não pode ser imputado a nós, a justiça também não poderia, porque obviamente nós não somos descendência de Cristo, não somos descendência física de Cristo, né? E se o pecado só pode ser imputado a Adão porque nós estávamos em Adão, porque nós somos descendência de Adão, né? Então a justiça de Cristo não vai poder ser imputada em nós, porque nós não somos filhos de Cristo, né? Obviamente todos nós sabemos que Cristo não teve filho nenhum, né? E aí nós acabamos criando um problema maior. Então isso mesmo que haja alguma verdade, mesmo que haja algum apoio bíblico para o que essa visão fala, mas ela não consegue explicar tudo o que a palavra de Deus nos diz a respeito da imputação do pecado, né? Ela falha em nos dizer como o pecado de Adão é considerado o nosso pecado. E aí, por último, nós temos a visão representativa, que talvez seja a visão e a posição que se adeque melhor ao ensino bíblico, né? Que se adeque melhor ao que a palavra de Deus fala a respeito da imputação do pecado. Então essa posição representativa diz que o pecado de Adão é imputado a todo homem que está unido com ele como representante da humanidade. Então todos nós estávamos unidos com Adão, porque Adão era o nosso representante, né? Adão era o representante de toda a humanidade. Então a culpa de Adão é a nossa culpa, né? Assim como Adão pecou e foi responsabilizado por isso, nós somos responsabilizados pelo pecado de Adão. E ao mesmo tempo, essa visão também afirma que a corrupção da natureza humana é transmitida por Adão, né? Nós recebemos a inclinação ao pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele se tornou inclinado ao pecado, ele recebeu uma natureza
depravada, e essa natureza foi transmitida a nós. E também ensina que as pessoas são condenadas por causa do seu relacionamento direto com Adão como representante da raça humana. É isso que diz a visão ou a posição representativa, que provavelmente é a que se adequa melhor à questão do pecado imputado. Certo? E essa posição ela não nega completamente todas as outras posições que nós vimos anteriormente, certo? A não ser talvez a posição do mau exemplo, né? A do pelagianismo, mas também talvez todas as outras estejam de certa forma contidas nessas aqui, pelo menos aquelas partes em que nós temos respaldo bíblico, que nós podemos ver que a Bíblia fala sobre elas, né? Porque se nós pensarmos bem, em certo grau, existe um certo grau de solidariedade no pecado de Adão, por nós sermos de uma raça em comum, né? Por nós fazermos parte da mesma raça de Adão. Então, existe essa solidariedade do pecado, né? Porque nós estamos juntos com Adão na raça humana, nós também somos pecadores. E certamente nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, né? Nós podemos ver isso, a Bíblia dá testemunho sobre isso, né? Tem muito testemunho a respeito da depravação do homem, como nós já vimos. Então o homem herdou sim a natureza pecadora de Adão. E de certa forma, irmãos, no início, Adão e Eva era toda a raça humana que existia, né? Então, numericamente, Adão, e especificamente também porque eles eram homens, né? Eles eram a raça humana, eles eram a humanidade que existia naquele momento. Então, de certa forma, isso também está junto com a questão de nós recebermos a imputação do pecado de Adão. Mas nós não podemos negar o testemunho bíblico, né? O testemunho bíblico de todas as passagens que nós vimos aqui, inclusive o testemunho bíblico de Romanos, que fala claramente, nos fala indiscutivelmente que o pecado de Adão ele é considerado o nosso pecado, né? Deus considera o pecado de Adão o nosso pecado, né? O versículo 18 diz: por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, uma só ofensa, a única ofensa de Adão, tornou todos os homens dignos de condenação, né? E no versículo 19 diz: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, nós nos tornamos pecadores por causa da desobediência de um só homem, né? Esse homem foi Adão. Nós não podemos negar, não podemos fechar os olhos, não podemos, porque não conseguimos entender completamente isso, né? Porque nós não conseguimos talvez explicar completamente isso, dizer que o que as Escrituras não diz, né? As Escrituras dão testemunho a respeito da imputação do pecado à humanidade, dá testemunho de que Deus considerou todo homem pecador por causa do pecado de Adão. Então a conclusão que nós podemos chegar, né, nesses versículos, os versículos de Romanos, é que todos os membros da raça humana estavam representados por Adão no Jardim do Éden. E no momento da sua provação, no momento que ele foi tentado, no momento que ele pecou, Deus imputou o pecado dele a todos os homens, mesmo que todos os homens ainda não existissem. Mas Deus, como soberano, Deus onisciente, que sabia que de todos os homens que viriam a nascer, ele já imputou esse pecado a todos os homens. Então, como nosso representante Adão pecou, e Deus considerou todos os futuros descendentes de Adão tão culpados quanto ele. E como Deus ele é um juiz supremo, ele é o juiz supremo de todo o universo, meus irmãos. Vamos pensar nisso, né? Deus, ele é o juiz supremo de todo o universo, né? Ele pode julgar todo o universo de acordo com os seus padrões, porque foi ele que criou o universo. Não há nada antes dele ou além dele para que sirva de padrão a ele, né? Ele é o padrão da justiça, né? Ele é quem diz o que é justo e o que não é justo, né? E a gente tem que lembrar também que todos os pensamentos de Deus são sempre verdadeiros, né?
tudo que Deus pensa, tudo que Deus diz é sempre verdadeiro. Então Deus, com justiça, imputou o pecado de Adão a nós. E para aqueles que consideram a decisão de Deus como injusta, né, que não aceitam que Deus possa julgar o homem e considerá-lo culpado por causa do pecado de Adão, tem algumas coisas que nós deveríamos refletir. Né? Por exemplo, todos nós, todas as pessoas cometeram voluntariamente muitos outros pecados dos quais também nós somos considerados culpados. Todos nós pecamos, né? Todos nós confirmamos o nosso status de pecador pecando depois de Adão, né? E essa, no final, vai ser a base do nosso julgamento. Romanos 2, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então todos nós pecamos, meus irmãos, todos nós confirmamos a nossa culpa diante de Deus quando nós pecamos. Outra coisa que nós temos que refletir também é que a nossa condição de rebeldia contra Deus hoje, a nossa atual condição de rebeldia, condição essa que é partilhada por toda a humanidade, demonstra que se nós estivéssemos no lugar de Adão, nós teríamos pecado como ele pecou. Né? A nossa rebeldia é a rebeldia de Adão. Né? Nós somos rebeldes como Adão foi rebelde. Né? Então a nossa rebeldia confirma o nosso status de pecadores, né? Confirma que nós teríamos feito a mesma coisa que Adão fez. E, no fim, se nós acharmos injustos ser representados por Deus, representados, aliás, por Adão, né? Nós também deveríamos achar injusto ser representados por Cristo, né? Porque todos esses versos, como nós já falamos antes, fala de um paralelo, né? Tanto nós recebemos o mal e a natureza pecaminosa e a culpa pelos pecados de Adão, como também nós recebemos o bem, a justiça e toda a glória da justiça de Cristo. Então, no versículo 18, onde diz que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, diz também, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, assim como nós pecamos em Adão e recebemos a condenação em Adão, nós também recebemos a vida e a justiça em Jesus Cristo. No versículo 19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, irmãos, assim, nós não temos também nada diante de Deus, nada que colocar diante de Deus para dizer a Deus, nós somos bons, nós merecemos, Deus, ser vistos pelo Senhor como justos. Nós não temos nada em nós mesmos, nós não fizemos nada para que Deus nos considerasse justos. Ele nos considera justos porque Ele imputou a justiça de Cristo em nós. Quando Cristo morreu, quando Cristo, sendo justo, morreu na cruz, entregou a sua vida, sofreu todo o peso da ira de Deus no seu corpo, Ele se tornou justo e justificador daqueles que creem. Né? Então nós recebemos a justiça de Deus, recebemos a justiça de Jesus Cristo, que nos foi imputada por Deus. Né? Se nós consideramos injustiça nós sermos culpados pelo pecado de Adão, também deveríamos considerar injusto recebermos a justiça de Cristo. E aí, no fim, nós seremos condenados do mesmo jeito, porque não há nenhum justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Esse é o testemunho da palavra de Deus. Então, irmãos, é isso que nós temos para falar a respeito do pecado, da imputação do pecado. Espero que tenha ficado claro para os irmãos. Eu espero que, mais do que responder todos
os mistérios que existem na palavra de Deus, nós possamos agora responder todas as coisas a partir da palavra de Deus. Essa talvez deve ser essa certamente deve ser o nosso desejo. Não saber todas as coisas, mas podermos responder todas as coisas a partir do que a palavra de Deus nos ensina, e sempre lembrando da questão da fé, sempre lembrando da questão de crer naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Então vamos terminar fazendo uma oração. Você ora aí da sua casa e aí nós vamos para o intervalo até o nosso culto. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, Deus justo, Deus misericordioso e eterno, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bondoso. Mesmo que não sejamos justos, mesmo que não tenhamos feito nada, Senhor, para que o Senhor nos considere justos, o Senhor, por causa do sacrifício do teu Filho, nos considera justos, Pai. Todos aqueles que creem, Senhor, todos aqueles que creem em Ti são considerados justos, receberam da justiça de Cristo nas suas vidas. Pai, ajuda-nos a entender a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a manejar bem a Tua palavra de maneira que nós possamos entendê-la, que nós possamos defendê-la, Senhor, e defender-nos, Senhor, dos ataques desse mundo. Senhor, quando tentam nos desviar dos caminhos que o Senhor tem nos direcionado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos estudantes da Tua palavra, a conhecermos mais de Ti, Senhor, que o Teu nome possa ser exaltado nas nossas vidas, agora e sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos.